Eu comecei com esse conceito, com esse termo em 2001, muito inspirado no americano Tom Peters. Eu já trabalhava com marcas, né? E marcas em inglês é brand. E o ING do branding funciona como um gerúndio para a gente aqui, mas significa assim, a marca em movimento, né? A marca sendo construída, a marca sendo trabalhada, esse branding. E lá em 99, muito tempo atrás, alguns não eram nascidos aqui certamente, em 99, mas em 99 o americano Tom Peters disse o seguinte, ó, cada um de nós é um empreendimento, e o Tom Peters era um cara muito focado em gestão, e ele diz o seguinte, ó, esse empreendimento precisa de gestão. E ele escreveu um livro chamado The Brand You, a marca você, que foi revolucionário naquele tempo. Eu, como já trabalhava com marcas corporativas, marcas empresariais, fiquei intrigado com essa ideia. Pô, interessante. Se Tom Peters diz que nós somos empreendimentos, temos marca, perfeito. Essa marca precisa fazer branding, essa marca precisa ser colocada em movimento, essa marca precisa ser gerida como marca, não só como gestão, como empreendimento, mas também como marca. E foi aí que eu, trabalhando essa ideia, em 2001, comecei a fazer assim, será que isso faz sentido? Será que se eu pegasse algumas personalidades famosas na época e fizesse pesquisa de mercado, aplicando as mesmas técnicas que eu usava para grandes marcas corporativas, nessa época, em 2001, eu tinha feito um grande planejamento mundial para a Telefônica de Madrid, fazendo a unificação da marca em 16 países da Europa e da América Latina, que foi um grande trabalho em 2001. E eu fiquei pensando, será que não dá para fazer isso com pessoas? E não se tinha feito isso. Eu batizei na época de personal branding, que era a expressão que melhor traduzia isso, e eu comecei a fazer. Como eu precisava provar para as pessoas que isso funcionava, eu passei a usar toda a metodologia que eu tinha de pesquisa, fazendo pesquisas quantitativas, fiz pesquisas nacionais por minha conta, na empresa onde eu estava. Então, eu analisava pessoas sem saber que elas estavam me contratando, não estavam me contratando, né? Eu pesquisava. Então, eu pesquisei várias celebridades, assim, Jô Soares, na época. Eu fiz isso com a Angélica no Brasil inteiro. E aí eu olhava, fazia pesquisa quantitativa e descrevia a pessoa em atributos, em adjetivos, em palavras. Como se fosse pensar em alguém e essas palavras viessem. E era a minha teoria, que todos nós, em algum momento da vida, vamos ser descritos por adjetivos. A gente é descrito a vida inteira, assim, desde criança. Só que na infância a gente é muito descrito pelos biotipos, né? Se é baixinho, se é alto, se é forte, se é lento, se é magro, se é... Mas depois, eu comecei estudando isso, de que a gente vai sendo descrito muito mais pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos e pela nossa autoridade naquilo que a gente faz. Isso funcionou. Eu comecei a fazer comparações assim, entre grandes celebridades, fazia pesquisa, entendia, e eu conseguia entender o seguinte, olha, essa pessoa é percebida dessa forma. Atributos positivos e tinham atributos negativos. E a partir daí eu fui montando essa tese de que a gente poderia fazer gestão, corrigindo algumas coisas negativas e potencializando outras positivas. E aí sim, fui evoluindo com essa ideia, mas eu traduzo isso de uma forma muito simples para quem não é do branding poder entender. E eu digo assim, que fazer gestão das suas marcas pessoais, ou seja, fazer seu nome trabalhar por você, é sair do banco do carona da vida. Isso é forte, não é? Forte. Sair do banco do carona da vida e assumir as rédeas do seu destino. Porque estudando isso há 20 anos, eu vi o quanto as pessoas são refém das circunstâncias. Ou seja, elas vão, não deixa a vida me levar, vida leva eu, uma coisa meio Zeca Pagodinho, e as coisas vão acontecendo. E é óbvio, vocês podem estar pensando que a gente jamais vai ter controle sobre algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas refletir sobre a vida, se planejar, se questionar, né, pensar, refletir, se perguntar, é o que nos dá um pouco de controle sobre os acontecimentos da nossa vida. Então, acho que, te resumindo, o personal branding é isso, assumir as rédeas da sua vida e colocar intenção no seu projeto, para poder ser reconhecido da forma como gostaria de ser reconhecido.
Vamos lá. Por onde eu começo? O que eu olho, se eu já comecei, enfim, por onde eu começo a leitura desse personal branding, desse movimento com a minha carreira? O que eu preciso observar, o que não pode faltar, o que as pessoas precisam prestar atenção? Anotem isso. Você que está aí em casa, está nos ouvindo, anota isso, registra isso. Ou melhor, algo especial que acontecer nesse podcast, faça eu e Arthur Bender, @Arthur Bender, vai estar aqui nos comentários, sabermos que você foi impactado pela gente com essa construção. Então, vamos lá. Personal branding, você explicou. Ok, você disse, não são só sobre empresas, são sobre marcas pessoais. Você desenvolveu uma metodologia e testou, validou, aplicou ao longo desse tempo. Inúmeras pessoas vêm sendo impactadas com o livro, com a metodologia, tua mentoria, tudo que você conduz. E nós que estamos aqui, e que fizemos um pouco, queremos evoluir naquilo que já fizemos. Por onde começar? Eu diria, Fernanda, que a gente já viveu muito tempo sobre a égide dos diplomas e sobre, vamos dizer assim, o domínio da técnica, né? E eu não estou querendo dizer que a técnica não seja importante, eu sou um obcecado por conhecimento, mas hoje, numa sociedade ruidosa como a nossa, numa sociedade onde a gente tem muita oferta de muitos estímulos sobre todos os lados, esse é um ponto. Numa sociedade onde a gente vive envidraçados, ou seja, todo mundo nos enxerga, e nós viramos editores de nós mesmos, e todo mundo falando ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não consegue aprofundar muito sobre as pessoas. Embora a gente consiga fazer uma pesquisa no Google com o nome de cada um, a gente não consegue ir muito além disso, porque as pessoas não têm tempo, a gente vive numa sociedade ansiosa. Então, de certa forma, o jogo dos diplomas nos levam até um certo ponto. Depois desse ponto, a gente entra no campo das percepções. E essas percepções importam muito hoje em dia, porque a gente não consegue aprofundar muita coisa. A gente não consegue chegar no médico em alguns minutos e perguntar onde é que ele fez a pós-graduação dele, onde é que ele fez a especialização, me mostra o teu diploma, me mostra as tuas notas. A gente acaba comprando o periférico, a gente acaba comprando percepções. Então, importa muito a técnica? Demais, obviamente que importa, mas estamos no campo das percepções, onde eu compro um conjunto todo que envolve o branding, que envolve a apresentação, que envolve a percepção de autoridade. Essa percepção de autoridade eleva o valor ou diminui o valor? Eleva a sensibilidade ao preço ou diminui a sensibilidade ao preço? E por isso vocês constatam na vida real que muita gente tecnicamente muito bem preparada é um fracasso na vida. Eu tenho muitos conhecidos que são assim, dominam tecnicamente alguma coisa, o estado da arte, ao mesmo tempo são um fracasso na vida, porque não entenderam ainda que a gente também precisa dominar essa intenção das percepções que os outros têm sobre a gente. Esse é um ponto que a gente pode falar muito. Eu ia tocar nisso. E aí eu tenho certeza que quem está nos ouvindo pensa, mas o que observar? O que olhar? O que cuidar? Essas percepções, onde elas estão na nossa marca, sabe? Porque eu fico pensando assim, a marca Fernando Toqueto, a marca Saia do Rascunho, o que eu quero passar para as pessoas? Será que eu estou conseguindo transmitir em todos os sentidos para quem convive comigo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, sabe? O que observar, sendo específico assim nessas percepções, quando você olha para uma marca, conta para nós. A gente tem partido do princípio do branding, tá? A gente bebe na filosofia, a gente bebe na sociologia, na antropologia, porque a gente está falando de comportamento. E marcas pessoais não são uma caixa de sabão em pó, que são controláveis, né? Eu posso fazer comunicação, eu posso fazer design, eu posso trabalhar, mas a caixa está paradinha na gôndola do supermercado. Ela não bebe, ela não diz bobagens, ela não fala sobre ela mesma o tempo todo, como nós falamos, elas não postam imagens o tempo todo.
Então, muitas vezes, esse comportamento que a gente tem, que todo mundo tem, descontrolado, leva a percepções, muitas vezes, totalmente equivocadas, né? Então, acho que a gente tem que partir do óbvio. Bom, se cada um de vocês quer passar qualidade, me mostra a qualidade, me dá percepções de qualidade. Isso envolve não só a imagem, como o conjunto todo das atitudes e a obra, né? A autoridade com que tu faz, a obra. Mas esses impactos que a gente causa, as experiências que a gente causa nos outros, acabam definindo quem a gente é, como marca. Quer qualidade? Me dá sinais de qualidade. O que a gente vê hoje com as pessoas é que as pessoas querem qualidade, querem respeito, mas me dão sinais equivocados. E tem uma frase muito importante para vocês pensarem, se vocês aqui nessa sala tiverem uma percepção diferente do que eu sou, não é culpa de vocês. Certamente é minha culpa que dei os sinais errados.